Fala galera, como que vocês estão? Tudo bem? Seguimos aí para mais um vídeo do canal, continuando o vídeo anterior, igual eu prometi para vocês. Hoje eu vou falar dos requisitos recomendados aí para jogar GTA 6 e você jogar um gráfico mais top, mais fino e que consegue gastar um pouquinho mais aí no seu setup, tá bom? Fica até o final que eu vou mostrar uma surpresa para vocês, viu? Uma surpresa bem interessante. Então, bora pra vinheta! Bem-vindos à Promozeli, o melhor da tecnologia em promoção. Bom, vamos lá. Voltando aqui pro vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e dar aquela inscrição pra gente, para o YouTube perceber que o vídeo é bom, indicar para os demais. E também não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, tudo Promozeli, tá bom? Então vamos lá. Nos requisitos estimados, né, recomendados, a configuração do computador vai ser um pouco mais pesada, porém com uma surpresa. Lembrando que vai ser igual ao último vídeo, Intel com ATX e AMD com AMD, tá bom? Na placa de vídeo processador. Então vamos lá. Intel i7 12700K, 32 GB de memória RAM. Nvidia RTX 4070 com 12 GB de VRAM, eu não encontrei a 4070, tá? Tive que colocar 5070 com 12 GB também. E o NVMe de 500 GB do igual ao último, com armazenamento a gente vai conseguir utilizar o mesmo, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui com o Intel i7 12700KF que eu coloquei, tá? Para dar uma baixada no valor, já que a gente vai ter uma placa de vídeo, não precisa ser exatamente o K. Por 1.791, lembrando que vai ser os valores pagos com o Pix, que é mais barato, porque igual aqui do lado tá mostrando 2.146, ficou parcelado sem juros, meio que já tem os juros, né? Mas beleza. A placa-mãe, uma Gigabyte H610M DDR4 de LGA 1700 para acompanhar o processador. A memória RAM, como esse processador já é um pouco mais parrudo, conforme mostra aqui, ó. Na memória RAM, cadê? Memória RAM, aqui. Na DDR4 ele aguenta até 3200, certo? No caso aqui posso dizer que é 1 MHz. Então aqui eu peguei uma memória de 6 GB para a gente fazer um dual channel, usar dois pentes para dar uma melhorada no desempenho. 3200 MHz. No caso duas, vai ser o dobro disso aqui, né? Quase R$2.000, mas tá bom. O NVMe de 642, igual ao último vídeo. Placa de vídeo Galaxy GeForce RTX 5070, conforme alinhado com vocês antes. 12 GB igual solicita no game, nos requisitos do game. Provavelmente vai rodar um pouquinho melhor do que a 4070, mas é o que deu pra gente encontrar, né? Mas então serve. E naquele mesmo esquema que a gente fez no último vídeo, a gente calculou a potência da fonte aqui nesse site, que eu gosto bastante, tá? E conforme conversado na última vez, o recomendado no site é 700, eu gosto de jogar um pouco mais, 750. A fonte vai ser a Cooler Master ATX 3.1 750 watts, de R$529. E por último, um gabinete para deixar o computador bonito, né? Que também não dá para deixar o computador equipar, comprar aquele setup brabo, que é a config insana, e ficar com um gabinete feio, né? Então tá aqui um gabinete. Também a fonte vai ajudar porque já vai ter os watts das fãs. E pelo final, o valor do computador desse setup vai ser 11.114,62, galera. 5.000 a mais aí do que o último, vem praticamente só a placa de vídeo, já é metade desse valor, que é uma placa de vídeo mais parruda para poder rodar o jogo, né? E é esse preço, tá bom? Para quem gosta de Intel, segue aí o valor. Agora vamos para as configs da Radeon, da AMD. Então vamos lá. AMD Ryzen 7 5700X, igual está aqui nos requisitos estimados, 7 5700X, mesma quantidade de memória. Esse processador aqui eu já mostro para vocês, é o mesmo megahertz, e a placa de vídeo 7800XT que eu não consegui encontrar para vender, está só em eBay, que eu nunca comprei lá, não sei como funciona, então não indiquei, eu indico o que eu conheço. Então eu coloquei a 9070 de 16 GB, ou seja, ele na config Radeon ele deve rodar insanamente, tá? Mas vamos lá.
Ryzen 7 5700X 1400, já muda um pouquinho da lógica do último vídeo, né, que os dois setups Radeon são ainda um pouquinho mais caro, R$300 mais caro. Aqui ele já está saindo um pouco mais barato, né, já 300 e pouquinho, eu acho, de diferença de preço. Vendo aqui nas configurações do processador, a memória RAM 3200 também. Podemos utilizar a mesma que estava lá, na hora de demonstrar o Excel eu mostro para vocês. A placa-mãe Amazo TUF Gaming A520M, a M4, que é para o processador da AMD. E aqui a placa de vídeo Gigabyte Radeon RX 9070 Game de 16 GB, insana, tá? Insana. R$4.600, acaba sendo mais barato que a RTX. Calculamos o recomendado da fonte utilizado, 550, peguei uma fonte de 650, tá? Um pouquinho, 100 watts a mais aí, pelo menos para ter um gargalo maior, de 385. Finalizando aqui a configuração do Radeon, que eu falei que ia ter uma surpresa no final. Por exemplo, a Radeon, cara, antigamente, muito tempo atrás, ela tinha uma fama do consumo energético dela ser de muito maior que o da Intel. E vendo as configurações hoje, a gente vê que saiu com uma força energética muito mais baixa, né? Uma alocação energética que fala, distribuição, essas coisas, muito menor. Quando a Intel a gente precisou de uns 750 watts, aqui precisou de 650, isso que a gente pegou um chorinho a mais do que o da Intel, né? Então acabou ficando bem melhor, com consumo energético bem menor, bem diferente do de antigamente. Então aqui o valor 9.886,52. Se eu não me engano aqui R$1.300 a menos, né? Já dá uma grande diferença, já dá para colocar as fãs no gabinete, já dá para comprar, caso precise, um tecladinho, um monitor melhor. Nesses R$1.300 tem uns monitores muito bons de até R$1.300 hoje em dia, e acaba ajudando, né? Então quem gostar de Radeon pode ir que é sucesso. Até porque, como os processadores da Radeon hoje em dia são bem parrudos, pode ver que do último para esse não teve muita diferença de processador, né? Não precisa ser tão parrudo nos recomendados. E é isso, galera. Eu acho que é essas informações que eu poderia passar para vocês, tá? Com essa surpresa no final, que eu, enquanto eu montava os itens do vídeo, me surpreendi bastante. E é só. Obrigado aí para quem ficou aqui até o final. Não esquece de dar um subscribe aí, um sub pra gente poder melhorar aí ainda mais o canal. Uma curtida para o YouTube indicar para os outros. Coloque um comentário aqui também o que você achou, o que você mudaria, se você concorda com essas configurações. E é nóis, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok, Promozelli. Tamo junto. Valeu!